Vou falar agora com Edson Santos da Fugro. Edson Santos, o que é a Fugro? Bom, a Fulgor é uma empresa fundada na Holanda há mais de 60 anos, atuando no Brasil há 25 anos, atua no campo da geotecnia, no campo de estudos de geofísica e de análise de integridade submarina. Muito forte atuação no campo de robótica submarina. Ela é uma armadora, opera 2 embarcações próprias aqui no Brasil e trazendo um conceito novo de embarcação não tripulada, citada hoje mais cedo na abertura pela presidente da Petrobras, como algo inovador da Petrobras, com a primeira operação utilizando barcos não tripulados, operados remotamente, o comando da embarcação em terra, aqui no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente pode dizer então que a Fugro tem uma relação umbilical com essa realidade de Macaé, que Macaé vive nos últimos 25 anos. É correto afirmar, a Fugro desenvolveu, traz tecnologia, toda a expertise dela, porque é uma empresa de atuação global, mas com certeza todo o desenvolvimento aqui na cadeia de óleo e gás fez com que a Fugro crescesse e alavancasse aqui no Brasil, incluindo o compartilhamento com o desenvolvimento de mercado de renováveis, com todo um potencial que nós temos aqui no Brasil. Então, Edson, então você se apresenta com todas as credenciais para me dizer qual a importância de um seminário da economia do mar aqui na cidade de Macaé. Olha, o seminário de economia do mar, organizado, muito bem organizado esse primeiro dia, a gente está percebendo a presença tanto de operadoras do óleo e gás, como empresas do ramo aqui de fornecimento de serviços, a Fugro é uma delas, né? Estou vendo muitos jovens aqui frequentando aqui o ambiente e tudo isso, todo esse compartilhamento de conhecimento, de experiências e de planos de crescimento é muito motivador. A perspectiva aqui para a nossa região, para a região aqui de Macaé, para o estado do Rio de Janeiro como um todo, são excepcionais por tudo que a gente tem visto. E o SEM, né, o Seminário de Economia do Mar, é peça fundamental em congregar essas várias frentes aí de conhecimento. Agora, pela trajetória e pelas características da atuação da Fugro, eu queria te perguntar que isso está no DNA da FACERJ, do SEBRAE e, por consequência, do SEM. Como a Fugro trabalha para a formação de mão de obra, especialmente voltada para os jovens e adolescentes daqui do município de Macaé e da região? Perfeito, boa pergunta. Esse ramo de atuação no campo de robótica submarina, por exemplo, que é um campo muito específico que ela atua, só para citar como exemplo, a Fugro investe pesado na formação de jovens, ainda admitindo como trainees das funções de robótica submarina. E ela dedica tempo e investe na formação desses jovens que futuramente vão estar embarcados em sondas de perfuração, em embarcação de apoio marítimo, atuando nesse campo da robótica. E ela forma isso dentro de casa e com uma participação muito forte daqui da região norte fluminense, né, de Campos, Macaé principalmente, mas temos jovens formandos lá de Rio das Ostras também, então alavancando. Então a Fugro aposta muito nessa formação interna, mas ela busca parcerias também com o Senai, apoia escolas locais, como um projeto aqui em Córrego do Ouro, no campo de tecnologia, de automação. Temos projetos de apoio aqui a escolas públicas, sempre como escola pública, né? Enfim, a Fugro se dedica, valoriza todos esses aspectos de desenvolvimento, dos jovens principalmente. E nesse contexto, qual a importância da Fugro para o desenvolvimento econômico não apenas de Macaé, mas do entorno? Pois então, a Macaé já foi a base da Fugro, hoje ela atua aqui em Rio das Ostras. A Fugro é uma empresa de grande porte, então ela recolhe rigorosamente e contribui, né, com tributos. Mas mais do que tributo, a Fugro, com todo esse desenvolvimento de tecnologia, ela alavanca e prepara e torna o estado do Rio e essa região cada vez mais competitiva. Só para dar um exemplo, o campo pioneiro, que está iniciando exploração na região do Amapá, Águas Profundas, está sendo servido por todo um conhecimento e know-how adquirido aqui na região. A Fugro está atuando em parceria com a sonda, né, que está à frente, é uma sonda da parceira Forci, a sonda ODN2, tem sido citado bastante pela Petrobras, e toda a parte de robótica submarina operando lá no Amapá é de formação da Fugro.
As equipes que montaram e que operam esses robôs submarinos que suportam as operações são formadas aqui pela Fugro. Então, em outubro de 2025, eu estive exatamente no Amapá, no seminário de economia no mar local. E uma das grandes discussões que se travou lá no seminário foi a questão tecnológica visando eventuais impactos ambientais. Eu pergunto a você, a Fugro, com a tecnologia que desenvolveu e que utiliza aqui e que começa a exportar para o Amapá, garante que essas atividades são absolutamente seguras? As atividades são seguras na medida em que os riscos são muito bem identificados e gerenciados. O risco, você não elimina o risco. O que a Fugro garante é a excelência na gestão desses riscos, das barreiras que vão evitar qualquer tipo de ocorrência e muito com base na formação toda obtida na exploração do óleo e gás, né? Então a Fugro opera embarcações, opera robôs submarinos, operados hidraulicamente. Então assim, já possui no DNA da Fugro uma preocupação, e mais do que a preocupação, a ação no sentido de uma boa gestão desses riscos. Os riscos são inerentes à atividade. Não há atividade de óleo e gás que não esteja acompanhada de riscos. A questão é como se gerencia esse risco. E a Fugro tem feito isso com excelência. Então você comunga do pensamento segundo o qual usar essa tecnologia na margem equatorial é importante porque na vizinha Guiana já é uma realidade a exploração de petróleo. Um eventual acidente lá, é importante que o Brasil tenha uma tecnologia para minimizar esses impactos. Perfeito. Impacto, uma vez que tenha ocorrido, resta planos de resposta a essas emergências que minimizem os efeitos e eventuais danos que possam ocorrer. A Fugro está preparada, a Fugro possui equipamentos, tecnologia e processos que apoiam a essas respostas de emergência. Por exemplo, isso nos planos e nos processos de licenciamento dos empreendimentos, isso é extremamente cobrado pelo órgão ambiental, ao emitir, além da própria ANP, com seus regulamentos, né? Então a Fugro está muito alinhada com todas aquelas exigências do órgão ambiental no processo de licenciamento e também naquilo que a ANP exige dos sistemas de gerenciamento de riscos operacionais. A Fugro está bem alinhada com isso, já há muitos anos. Edson Santos, obrigado.